Deixa-me ver. Esperando o pessoal chegar por aqui. Não sei se está indo, funcionando. Acho que não tá indo, não. Peraí. Acho que agora foi. Boa noite, Flávia. Boa noite, Dani Marinho. Bom, se quem tá chegando aí agora não sabe, né? Hoje, nessa live, eu vou falar sobre um conto do Machado de Assis, né, dando início a uma série de lives nas sextas-feiras sobre contos de Machado de Assis que trazem algo relacionado à morte, né, para comentar sobre esse tema. Boa noite, Sil. Seja bem-vinda aqui. E aí, deixa só o pessoal chegar que nós começamos. Boa noite, Ana. Professora Ana. Bom, eu não sei como colocar aqui, como fixar, mas se alguém depois chegar e conseguir fazer isso, né, fixar o nome da live, do assunto. Então, como eu estava falando, né, hoje começa essa série de lives. Na verdade, são 3 lives apenas, né, lives que trazem contos, que trazem um tema em comum, né, que esse tema é a morte, que é o meu objeto de estudo do mestrado, e a partir das leituras com meus alunos, conversando com o pessoal que faz parte do clube de leitura, né, nós tivemos essa ideia e começamos hoje, tá? Então, vamos lá, vamos começando aqui. Boa noite, Álvaro. Então, hoje, como eu estava falando, nós iremos falar sobre o conto O Último Capítulo. Este conto, ele é um resumo autobiográfico, né, de um suicida. Boa noite, Tainá. Professora Tainá aqui também, muito bom. Então, é um resumo autobiográfico de um suicida, né, sendo narrado em primeira pessoa, né? Ele está ali prestes a suicidar-se e antes de cometer o suicídio, ele resolve escrever um resumo autobiográfico para explicar para as pessoas o motivo, né, dele ter feito essa escolha trágica e o motivo do testamento dele também. Boa noite, tia Jaqueline, minha tia aí. Bom, o nome dessa personagem, né, é o Matias. Então, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Mas antes de falar sobre o contexto, o enredo do livro, né, do conto, vamos falar um pouco do livro que foi aqui, que reúne os contos de onde eu tirei este conto, né, o último capítulo. Boa noite, José. Boa noite, Jennerson. Olha o poeta aí, chegando. Né? Então, ó, o livro de onde foi tirado esse conto do Machado de Assis é esse livro chamado Histórias Sem Datas. Né? Esse livro foi lançado em 1884 pela editora Garnier, a mesma, inclusive, que eu tenho nessa edição, mas, lógico, não é a primeira edição, tá? E esse livro foi lançado numa época ali do Machado de Assis, do início do realismo, né? Ele lançou em 1884, 3 anos após o lançamento de um dos clássicos dele, né? Do Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Então, reúne aqui neste livro, Machado de Assis reuniu 18 contos, e entre eles, 2 que nós vamos estudar. Esse primeiro, o último capítulo, e da semana que vem, que é o Cantiga de Espousais. Então, quem quiser participar já lendo durante a semana, fica aí o nome, tá, do conto. Então vamos lá. Como eu estava falando, para quem chegou depois, né, esse conto é uma narrativa autobiográfica de um suicida, né, o chamado Matias. Boa noite, Jonas. E ele nasceu ali em 3 de março de 1820, né? Para os que acreditam, para os que gostam aí de relacionar, ele é um pisciano, né? Então, façam aí as suas... os seus pensamentos, né, suas análises a partir disso, né, do conto. E ele é filho do Salvador Deodato de Castro e da Maria de Soledade Pereira. Então ele nasceu em Mato Grosso, tá? Machado de Assis, diferente dos outros contos deste livro, né, o História Sem Datas. Por que História Sem Datas, né? Machado de Assis, logo no prefácio, ele fala, ó, a maioria desses contos deste livro não vão ter datas, né, lá bem específicas, com exceção de alguns, entre eles é esse último capítulo, onde ele coloca data de nascimento da personagem, data específica que começa lá no final do conto, quando chegamos ao fim ali do dia do suicídio, né, do Matias. E este conto ele é todo bem construído no tempo cronológico, né? Então, boa noite, Aninha. Então vamos lá, vamos para um resumão, tá? Do conto. Então, ó, o Matias, ele tá ali, decide se suicidar, porque, como nós vamos ver, ele teve uma vida, como ele chama, né, uma vida caipora. Daqui a pouco a gente vai falar quem leu, né? Eu sei que tem alguns alunos meus aqui também que já fizeram a leitura comigo e sabem o que significa, né, ser caipora na vida. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então o Matias, ele se achava caipora, achava que a vida dele não fazia mais sentido e resolveu se suicidar, mas antes disso, né, ele começa, ó, falando o seguinte: é costume, né, entre os suicidas deixarem uma carta antes de irem, né, antes de cometerem suicídio, para que as pessoas entendam, né, o que aconteceu. Ou o Matias, ele é bem irônico, né, ou o Machado de Assis, como queiram. Ele fala que deixar a carta, os suicídios, ao fazerem isso, eles tinham mais uma semana ou 2 de fama, né? A imprensa pegava aquela carta e ele ficava conhecido, ou as pessoas lembravam após a morte, pelo menos mais de 2 semanas, né? E aí ele fala que no caso dele, ele só resolveu escrever porque ele precisaria explicar para as pessoas o porquê do testamento, né? E o que tem nesse testamento do Matias? Então, o Matias escreveu um testamento pedindo que todos os seus bens sejam revertidos em botas, tá? Botas novas, e que estas botas sejam distribuídas aos infortunados, né? Aliás, os infortunados. Então, é um pedido meio esquisito, né? Você pedir que as pessoas no seu testamento peguem todos os seus bens e revertam ali em botas novas, né? Então, para explicar, para não sair do mundo, né, como um louco, Matias resolve fazer esse resumo autobiográfico, tá bom? Bom, então vamos lá. Amanda que chegou, Giovanni, boa noite. Começando, vamos explicar para quem não sabe ainda, né, esse caiporismo que o Matias fala que ele é um caipora da vida, né? Então, segundo o dicionário Aurélio, né, caipora ou caiporismo é um azarado, é uma pessoa sem sorte. E o Matias, ele colocou isso na cabeça dele desde muito cedo, que ele nasceu assim, né, igual o Gabriela, ele nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim, ou foi sempre assim, um azarado, né? E aí, por que Matias acha isso? O primeiro caiporismo dele acontece ali entre os 7 e 8 anos, né? Só uma coisa para falar antes de continuar,
Quem leu e quem quiser participar, pode ir ao longo da live aí falando, né? E no final a gente vai abrir como eu falei para vocês, eu vou abrir aqui. E quem quiser, inclusive, pode até entrar com vídeo, tá? Para conversarmos. Isso é mais uma conversa mesmo, não é uma palestra, não é uma aula, tá? Onde só eu falo. Então, o primeiro caiporismo do Matias foi lá nos 7, 8 anos de idade, quando ele estava na rede ali tranquilo, né? E a rede cai, o Matias cai de costas e quebra o nariz, né? E esse é o primeiro fato assim meio inusitado da vida dele, porque ele cai de costas e quebra o nariz, né? E ele fala, ó, eu fui a primeira pessoa, eu acho, que caiu de costas e quebrou o nariz, mas ele fala que na verdade, ao cair uma telha, né, ali da casa onde a rede estava colocada, ali posta, a telha cai no nariz dele e quebra o nariz do Matias. E ele, a partir desse momento, ele entendeu, né, na cabeça dele ali como criança, que isso não foi um fato isolado, né? Que, na verdade, ao observar a vida dele dali para frente, ele percebe que coisas do tipo aconteciam era comum ele sofrer desse caiporismo, tá? Boa noite, Valéria, Vale. Então, esse foi o primeiro. E aí, Matias cresce mais um pouco. Os pais dele, né? Primeiro, o pai do Matias morre e 3 meses depois a mãe também morre. E o Matias fica sozinho no mundo. E o cônego, né? Resolve convidá-lo para ir morar no Rio de Janeiro, para que lá ele pudesse cuidar do Matias, né? E dar algum rumo na vida desse menino. E o Matias vai para o Rio de Janeiro. Chegando lá 5 dias após o Matias chegar no Rio de Janeiro, o cônego que havia convidado para lá morre, né? E aí o menino fica sozinho em uma cidade que ele não conhece ninguém, que não tem família. E se começa ali mais uma sequência de caiporismo na vida do Matias. Então, depois disso, ele fica aos cuidados ali dos cônegos, dos padres da região, até que alguém ajuda o Matias a entrar em uma faculdade. Ele, no começo, não queria muito, mas cede e ele forma-se, né? Ele torna-se um bacharel em Direito, né? Ele fala aqui, ó, não achem que porque eu me formei em Direito, minha vida começou a mudar para o bem, né? Ele fala, isso aí é só assim, um desvio. Na verdade, ele fala o seguinte, ter me formado em Direito, né, ter me graduado em bacharel aqui em Direito, foi a causa de vários outros problemas, vários outros episódios de azar na minha vida. Então, não achem que isso é uma exceção, né? Ele deixa bem claro isso. Boa noite, Matheus, Caio, Cris, a professora Cris aqui. Então, ó, depois disso, o Matias, né? Ele formou-se em Direito e começa a trabalhar, a exercer sua profissão e a conhecer pessoas, a gerar sua rede ali, né, de contatos, até que ele conhece uma viúva 6 anos mais velha que ele e começa a ter um caso com aquela viúva, a se relacionar com ela. Só que, bom, pensem o que Machado de Assis, a época que nós estamos aqui, nesse conto. Ali, Machado de Assis, no começo do realismo, ele está trazendo questões polêmicas, né, para o debate. E aí ele coloca Matias namorando, né, tendo ali um casinho com uma viúva, que para a época, né, já era complicado você namorar uma viúva, muito mais uma viúva que é 6 anos mais velha que você, né? Então, mas ainda assim Matias não está nem aí. Ele faz questão que todo mundo saiba que ele está namorando essa viúva e conta para todos os amigos. E os amigos falam o seguinte, ó, tá tudo certo, você vai casar com essa viúva. E ele fala o seguinte, ó, seu casamento com a viúva é um dogma, né? Ou seja, tá feito, não tem como fugir desse casamento. E o Matias finalmente acha que a vida dele vai dar certo quando
Pouco tempo depois, um amigo dele, né, coloquem aí amigo entre aspas, né? Esse amigo que havia pedido uma quantia em dinheiro a Matias, Matias, como um bom amigo, fez o possível, conseguiu essa quantia para o amigo, mas o amigo, além de não devolver, além de não pagar essa quantia ao Matias, acaba casando-se com a viúva. É a viúva que o Matias era apaixonado. Então ele se revolta, né? Ele fala, mais um caso de caipora, não tem jeito, nada dá certo na minha vida. Então eu queria que vocês, desde agora, né, fossem pensando nessa forma de Matias se posicionar diante da vida, tá? Desde sempre, desde criança, essa coisa que ele colocou na cabeça dele, que ele é caipora e não tem jeito, tá? Então, boa noite, Laura, boa noite, Elisa. Vamos lá. Bom, depois que o coitado do Matias tem mais esse episódio trágico na vida, ele conhece um amigo chamado Gonçalves. Esse amigo é formado em Direito também, começa a trabalhar com o Matias, mas o Matias fala que ele não tem muito gingado, como é que eu posso falar? Ele não trabalha muito bem na área de Direito, né? Ele não sabe conversar com as pessoas. Ele é um bom amigo, mas na profissão dele ele não é muito bom, né? Mas o fato é que eles passam ali a conviver em sociedade, trabalharem, e o Matias fica muito amigo desse Gonçalves, certo? Até que certo dia o Matias está atendendo um caso, né, de um senhor chamado Temístocles, né, Temíscocles, na verdade, tem um acento. E esse senhor, ele tem uma filha, que é a dona Rufina, e o Matias se apaixona por ela. Então agora, eu queria que quem leu, né, começasse aí a pensar comigo, e quem não leu também está acompanhando aqui no meu resumo, o papel de Rufina na vida do Matias, tá? Então, Rufina, o personagem, né, aliás, o narrador personagem, o próprio Matias, ele descreve Rufina como uma mulher que é bonita, só que é uma mulher, como eu posso falar, é uma mulher sem graça. Apesar de ser bonita, né, a princípio ele acha, não, ela tá só com vergonha, não fala muito porque tá envergonhada, mas com o tempo ele vai percebendo que Rufina, ela é uma mulher, assim, sem sal. E aí eu queria ler com vocês aqui agora a parte do conto. Então, quem tiver com o conto aí, quiser abrir, a parte em que o Matias dá uma descrição de quem é Rufina. É muito importante esse trecho do livro, e eu não vou só resumir, eu queria ler ele aqui na íntegra um pouco com vocês, tá? Então, boa noite, Rafael, boa noite, Arthur. Então ele fala o seguinte, ó, isso falando sobre Rufina, tá? Ó, Rufina, permitam-me esta figuração cromática, não tinha a alma negra de Lady Macbeth, nem a vermelha de Cleópatra, nem o azul de Julieta, nem a alva de Beatriz, mas cinzenta e apagada como a multidão dos seres humanos. Era boa por apatia, fiel sem virtude, amiga sem ternura nem eleição. Um anjo a levaria ao céu, um diabo ao inferno, sem esforço em ambos os casos, e sem que, no primeiro, lhe coubesse a ela nenhuma glória, nem o menor desdouro no segundo. Era a passividade do sonâmbulo. Então, não sei se vocês, ao fazer a leitura, né, ou aqui a ouvirem agora, conseguiram fazer referência às mulheres com as quais o Matias compara a Rufina, né? A primeira que ele compara é Lady Macbeth, né? A personagem aí da tragédia de Shakespeare, né? Então ele fala, ó, ela não tinha alma negra, né? Porque quem conhece, vocês devem conhecer a narrativa de Shakespeare, sabem aí, né, que Lady Macbeth teve um papel ali, né, dessa alma negra, dessa mulher que, ao invés de ser uma mulher que melhora a vida dela e do marido, né, ela, ao agir como agiu, acabou trazendo uma tragédia enorme para o seu marido, né? Então ele fala que ela não tem essa alma negra. Depois ele fala, nem tem a alma vermelha
de Cleópatra, né? Então, o que ele está falando? Ela nem é aquela mulher sensual que com a beleza, a sua sexualidade, ela atrai os homens e termina gerando brigas por isso. Ela não é isso a alma dela ainda, e nem a alma azul de Julieta, né? Aqui também referência a Julieta do Shakespeare. E em seguida ele fala, nem a alma de Beatriz. Né? A Beatriz que ele tá falando aqui é a Beatriz do Dante, né? A famosa Beatriz, por isso que ele a compara com essa alma branca, né? A Beatriz, ela simboliza esse amor puro, essa mulher pura, tá? Então, o que ele tá falando, ó? Ela não é nenhuma dessas coisas. Ela é a apatia, como é que ele fala? A passividade de um sonâmbulo. Então, gravem essa descrição do Matias, porque lá na frente, né, a gente vai voltar nisso para comparar como Matias percebia a Rufina em vida, né, e após a morte dela. Né? Então, é interessante a gente marcar isso aí, certo? Bom, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá cortando alguma coisa? Só beber uma aguinha aqui. Eu tô falando muito rápido também, porque às vezes eu falo bem rápido. Então me avisem aí para eu poder continuar. Certo, Matheus, obrigada. Então, depois que o Matias conhece o Gonçalves, aliás, depois que o Matias casa-se com a Rufina, né? E após apresentar essa personagem, essa mulher com quem ele casa-se, o Matias, pouco tempo depois ali na narrativa, ele traz, né, o Machado de Assis, né, pelo seu narrador, traz uma referência a uma fábula de Esopo. E é muito importante falar obrigada, Ana. É muito importante falar dessa fábula, porque Machado de Assis é o seguinte, né? Muitas pessoas reclamam da dificuldade de ler Machado de Assis, né? Falam que a linguagem é muito complicada, que inventam todos os tipos de coisas, algumas realmente são justas, né? Outras não. Mas qual é o problema? O grande problema que eu vejo como leitora, né, de Machado de Assis e como professora, é que ler Machado de Assis é ler o mundo. Machado de Assis faz referências a todo momento, né, nos seus contos, nos seus romances, porque ele era um homem muito culto. Então, quando nós lemos Machado de Assis sem ainda ter essa bagagem literária, né, de mundo, com esse conhecimento de mundo, de fato a leitura de Machado de Assis é complicada, ela vai travando, porque você fala, quem é essa Lady Macbeth, né? Aí você fica sem entender a relação que ele faz com a alma negra dessa mulher, dizendo que Rufina não tem. Então, na verdade, Machado de Assis, você consegue aproveitar mais ele, né, em uma leitura quando você está mais madura na literatura, né? Madura. Então, não é que ele é complicado, impossível, um negócio assim absurdo. É só porque a gente não tem um conhecimento, né? Ou, pelo menos a maioria, não tem essa cultura que Machado de Assis tinha, tá? Mas vamos lá. Qual é a fábula, né, que eu acabei de falar? Ele cita a fábula do Esopo. O título da fábula é As Rãs que Queriam Ter um Rei, né? Então, vou fazer um resumo aqui bem rápido dessa fábula para vocês entenderem a referência que ele faz no conto, né? Porque no conto ele diz o seguinte: minha mulher, Rufina, né? Eu fui igual às rãs, pedi uma mulher, né? As rãs pediram um rei e o Matias pediu uma mulher, mas diferente das rãs, eu não fiquei revoltado com o que me mandaram, né? Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Deixa eu ver aqui, o Matheus falou. A leitura é fácil. Uma coisa que eu acho que pesa é justamente essa erudição dele. Para criar referencial comparativo, ele acaba trazendo muito da literatura clássica. O problema é que o brasileiro não. Pois é, não lê os clássicos. Pois é. Por isso que vem aí figuras como
o Felipe Neto, falar que não é para apresentar para os jovens Machado de Assis, porque Machado de Assis é complicado, né? Na verdade, complicado é a situação em que nós estamos, onde Felipe Neto pode falar alguma coisa de literatura, né? Mas vamos deixar para lá. Pois é, né, Valéria? Então, essa é a minha visão da leitura de Machado de Assis. E aí, qual é essa fábula de Esopo? Então, existia algumas rãs ali em um lago, né, em alguma floresta, algum pântano ali, e elas estavam revoltadas, estavam vivendo uma vida assim, parada, triste. Elas queriam alguém, um rei, né, que indicasse, ó, vocês podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, ou seja, elas não sabiam lidar com a liberdade que tinham. Elas queriam uma figura ali de poder representante das rãs. E o que é que elas fazem? Elas pedem a Júpiter, né, o deus mitológico, né, ou no nome grego, Zeus, pedem a Júpiter um rei. Júpiter manda, só que o que é que Júpiter manda? Júpiter manda um pedaço, né, um toco de madeira, joga ali naquele lago onde as rãs estavam, e elas, ao verem cair aquela coisa que elas não sabiam ainda o que era, fogem e vão se esconder ao redor ali do lago. E depois, né, uma ou outra começa a sair primeiro, aquelas mais corajosas, e sobem naquele pedaço de madeira e começam a reclamar, né? Ah, Júpiter, você mandou isso aqui e não faz nada, esse toco não fala nada, não tá nos ordenando, não tá mandando a gente fazer nada, tá só aqui parado, né? Lógico, é um toco. E elas ficam revoltadas e pedem outro rei, né? Dizem a Júpiter que querem outro rei. E aí Júpiter manda outro rei, só que quem é esse outro rei? Ele manda uma cegonha. E a princípio as rãs elas não sabem o que é. Se é uma cegonha, se é uma serpente, elas confundem o pescoço da cegonha com a serpente e ficam desesperadas. A cegonha, inclusive, come algumas lá, daquelas rãs, até que elas começam a gritar e pedir a ajuda de Júpiter, né, falando que enviassem outro rei ou que ajudassem, tirassem aquele rei que ele mandou. E aí Júpiter olha para elas, né, e ele fala assim, ó, se vocês não sabem, não se conformam com o que tem, não sabem aproveitar o que tem, não podem reclamar com o que vier depois, com a mudança que vier, né? Ou seja, a moral da história nessa fábula de Esopo é você saber se contentar com o que tem, aproveitar as suas circunstâncias, né, bem, e viver com o que você tem naquele momento, né? Enfim, aí voltando para o conto, né, para não devagar muito, o Matias compara-se com as rãs, só que ele fala o seguinte, ó, do contrário das rãs, eu não pedi outro rei, né? Ao receber Rufina, a esposa dele, eu vou me conformar com ela, porque vai que vem uma coisa pior, né? Porque ele já via Rufina como uma mulher sem graça. Ela era fisicamente bonita, mas muito apática, muito, né, assim, cinzenta, mas sabia cozinhar, arrumava a casa para ele, era uma mulher, né, fazia o básico que ele precisava. Então ele fala, ó, não vou pedir outro rei, né, não vou pedir outra mulher, vou me conformar com essa. E aí vai passando a narrativa até chegar no episódio onde Rufina fica grávida e o Matias finalmente ele fala assim, né, eu achei que nesse momento a minha vida finalmente ia mudar, trazer algo de bom, porque é um filho tanto esperado. Eu sempre quis ter um filho, ele fala. Só que ele vai e fala que compra berço de marfim, várias coisas, mas infelizmente o filho dele nasce morto, né? E o Matias, ele, depois desse episódio, assim, ele já tá, né, abalado, muito, muito perturbado com esse caiporismo dele, porque tudo dá errado, né? Na visão do Matias, tudo dá errado. Sim, olha aí, o destino concreto do homem é a reabsorção de suas circunstâncias, já dizia o Ortega, né? Pois é, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? A frase tão conhecida do Ortega. E aí o filho, né? O filho do Matias nasce morto. Pouco tempo depois, Rufina adoece e
logo em seguida morre, né? E aí, com a morte do Rufino, né, como eu falei para vocês lá no começo, lembre-se de como era qual era a visão do Matias com a Rufina viva. E vejam aqui o que ele fala depois quando a Rufina morre. Ele fala o seguinte: a morte, com seu grande poder espiritual, mudou tudo. Rufina apareceu-me como uma esposa que desce do Líbano, e a divergência foi substituída pela total fusão dos seres. Peguei da imagem que enchia a minha alma e enchi com ela a vida, onde outrora ocupara tão pouco espaço e por tão pouco tempo. Era um desafio à má estrela, era levantar o edifício da fortuna em pura rocha indestrutível. Então, a primeira parte aí da relação com a morte, né, que é o tema, né, o nosso mote aqui das lives, ainda não quero falar da morte do Rufino, né, o suicídio dele, na verdade, mas essa questão da morte da Rufina, né, como muitas vezes nós, né, nós seres humanos, nós só conseguimos enxergar as pessoas, né, após a morte delas, né? A gente às vezes passa a vida brigando com familiares, né? Brigando ou desprezando, ou não dando, na verdade, a devida atenção para as pessoas que nós amamos, né? E que nos amam. E aí, quando a pessoa morre, né? Vai lá, era a melhor pessoa do mundo, né? Então, essa época que nós estamos vivendo é uma época que nos faz refletir ainda mais nisso, né? Como a vida ela é fugaz, né? E nós não sabemos realmente, né? Nós não sabemos o dia da manhã. E por que não fazer ou falar as coisas que nós queremos, né? No hoje, agir no que nós temos hoje, né? Como o Mateus falou, o destino concreto do homem é a reabsorção das suas circunstâncias. Então, o Matias ele só consegue ver esse outro lado da Rufina ou como ele a amava após a morte da esposa, né? Então fica aí essa reflexão rápida, né? Que na verdade a morte da Rufina é secundária no nosso assunto aqui, né? Nós estamos falando da morte ou do suicídio do Matias, mas eu queria só fazer esse parêntese aí, abrir esse parêntese, tá? E aí Rufina morre. E já estamos chegando ali ao final do conto. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Pois é, Tiago. Vamos todos morrer. E, às vezes, nos nossos dias, isso está sendo bem desprezado, né? As pessoas esquecem ou não querem nem lembrar, nem pensar nisso, né? Porque acham que podem viver, serem jovens, né? Ter essa vida eterna aqui no mundo, né? Nesse plano, pelo menos, e tem pavor de qualquer coisa que lembre esse assunto, né? Então, eu nesses meus estudos, né, do mestrado sobre como o homem, né, todos homens e mulheres, né, como nós nos posicionamos, nós nos relacionamos, né, ou reagimos diante da morte. Então, eu vou analisar isso, estudar isso a partir da literatura. Então, está sendo muito interessante ver a percepção das pessoas, como ao longo da história, né? Eu estou estudando desde a Idade Média para frente, como as pessoas reagiam à morte naquela época e como isso foi mudando. É muito interessante. Eu não vou falar hoje sobre isso, mas depois até eu posso fazer uma live, algo assim, tá? Rufina morre, e aí o que Matias começa? Ele começa a organizar as coisas dela, tentar ali ver o que pode doar, o que não, o que ele quer guardar, até que ele acha uma caixinha cheia de bugigangas, né, de coisinhas da Rufina, e encontra algumas cartas. E adivinha de quem eram essas cartas? Do amigo Gonçalves. Então, nós descobrimos ao final do conto, ali próximo ao final do conto, que para encerrar o caiporismo dele, né, além de tudo que ele já viveu de tristeza durante a vida, ele acaba descobrindo que sua esposa, falecida esposa, amada esposa, o traía com seu melhor amigo, né? Então, coitado. E aí, como acaba o conto, né? O Matias está ali
na pressa de terminar de escrever seu resumo autobiográfico para poder colocar em prática o seu plano de se matar, né, suicidar. E aí ele fala, ó, vou correr, já está perto de meio-dia, porque ele tinha decidido no começo que queria morrer ao meio-dia. E aí ele fala, feito o meu resumo autobiográfico, agora as pessoas irão entender o meu testamento, o porquê eu ter deixado as botas. Aí ele vai explicar, né? Ele fala que pouco antes de sentar ali para escrever, ele estava olhando pela janela da sua casa e vê um homem simples, assim, arrumado, mais comum, com um par de botas muito bonito, né? E olhando para ele, andando de cabeça baixa, olhando para as botas, com um ar muito feliz. Ele invejou, né, a felicidade daquele homem, e ele percebeu, na cabeça do Matias, né, percebeu que na verdade a felicidade consistia em ter um belo par de botas. Né? Então, Machado de Assis é muito irônico, né? Saibam que tudo que tem, assim, todas as palavras que Machado de Assis usa, ele as usa sabendo muito bem qual a intenção. Isso foi minha gata, que acabou de derrubar 2 livros meus aqui. Nossa, então, Matheus, Machado de Assis, nesse livro aqui e no outro, né, de contos também, do História Sem Dar, aliás, várias histórias, né? Aí vem Dom Casmurro, vários outros episódios, né, livros dele, que a traição tá lá. Inclusive meus alunos falaram isso mesmo, Matheus. Professora, por que tanta traição? Por que tanto triângulo amoroso? O que é que acontece? E aí a explicação é isso, porque Machado de Assis estava ali no começo do realismo, né? Até então os livros, a literatura não trazia assunto, né, sobre esses temas, né? Então ele vai e fala muito sobre isso daí para frente. E aí ele encerra, né, aqui no nosso conto falando que a felicidade consiste em ter um belo par de botas, e por isso ele quer deixar no seu testamento para que as pessoas, que ele consiga com seu dinheiro dar felicidade a elas, já que ele mesmo, né, não conseguiu ser feliz em vida. E ele termina falando o seguinte: quem sabe agora, né, morrendo, eu consiga alcançar no além, né, ele fala, a felicidade que eu não encontrei em vida, esse caiporismo talvez me abandone. Né? Então, a morte nesse conto, né, o último capítulo, ela aparece de uma outra perspectiva, né, de um suicida que passa a vida toda, pelo menos pela perspectiva dele, né, é importante frisar isso. Nós estamos falando de um narrador-personagem, então a única visão que nós temos é a dele. Né? Então, talvez essa questão de só ver desgraça, né? Realmente aconteceram vários episódios ruins na vida dele, mas será que essa obsessão em se classificar como um azarado, será que também não foi algo que ele introjetou, né, introjetou e ficou porque ele achava isso, as coisas aconteciam e davam errado, né? A gente tem que pensar nisso também. Matheus falou que esse é o retrato do brasileiro. Na minha opinião, Machado vê muito bem a alma do brasileiro ainda atual. Verdade, Matheus. Ele faz um raio-x, né, da alma do brasileiro, que como ninguém, né? Boa noite, Gabriel, professor Gabriel. Essa professora é top. Saudade de você, Gabriel. E aí, Machado, como o Matheus falou, né? Ele faz ele traz o panorama do brasileiro como ninguém, né? Se você vai pegar esse livro aqui que eu tô falando, né? Nós vamos ver semana que vem o conto Cantiga de Esponsais, que vai falar do aspecto da morte, mas vai falar também de vocação. E como o brasileiro, né, ou pelo menos na nossa visão machadiana do brasileiro,
como essa questão da vocação está sempre voltando também nos contos do Machado de Assis, né? Ele apresenta com essa dificuldade de realizar-se, né, da sociedade dele, mas que chega até hoje, né? Muita coisa ainda é assim. Então, o Matias, né, voltando ao Matias, ele provavelmente, né, tinha essa visão muito pessimista da vida, né? Não é porque ele caiu numa rede e quebrou o nariz, né, caiu de costas e quebrou o nariz, porque uma telha caiu no nariz dele, que ele foi predestinado a ser um azarento para o resto da vida, né? Então, esse é outro aspecto para a gente comentar isso, né? Essa coisa de pessimista, né? De ficar sempre, porque deu errado aqui, vai ter sempre que dar errado, né? Voltando a Gabriela, né? Porque eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim, né? Então, não tem isso, né? O Matias poderia decidir, deu errado essas coisas até agora, o que é que eu posso fazer para mudar isso, né? O Gabriel que está aqui está falando muito sobre esse desenvolvimento, né, pessoal, essa coisa de sair da zona de conforto, né? E também tem a ver isso, né? Talvez o Matias, ele simplesmente acostumou-se, né? Voltando ao casamento dele. Se ele achava que o casamento, que a mulher não era uma mulher bonita, a mulher que ele queria, né? E por que ele casou? Ou porque ficou insistindo numa coisa que ele via que ia dar errado, né? Então, ao decidir-se pelo suicídio, né? O Matias, ele comprova a visão que ele teve de si durante toda a vida, né? Que é a visão pessimista, caipora e que nunca iria mudar, né? Então, a morte, na perspectiva desse conto do último capítulo, né? Nos faz refletir mais em como nós estamos agindo em vida, o que é que nós estamos fazendo, né, para mudar aquilo que é possível mudar, né? Há coisas que não estão ao nosso alcance, mas a maioria nós conseguimos mudar, nós conseguimos agir, melhorar e fazer algo para sair dessa zona de conforto, né, para mudar a nossa vida e deixar de ser caipora, né? Não terminar a vida aí. Se você se acha um caipora, não sei se alguém se acha caipora aí. Eu não sei, eu não me acho caipora, não. Eu percebo que eu tive alguns episódios, sim, que eu posso até compartilhar um com vocês aqui, né? Aos 5 anos, eu tive um apêndice, né? E quase que eu morri, porque demorou muito para ir ao médico, eu estava sentindo muitas dores. E por pouco não estourou, né? Acho que é assim, dentro da minha barriga, né? E se tivesse feito isso, eu teria morrido, segundo o médico, né? E minha mãe. Eu lembro algumas coisas, eu lembro que tinha um médico lá japonês que soprava nas luvas e me dava, né? Com carinhas, enfim, eu tenho uma memória disso, dessa época, né? De 5 anos, mas eu lembro. Então, alguns outros episódios que eu vejo, mas na verdade hoje eu vejo como algo comum da vida, que para todo mundo é assim, né? A gente vai passar por coisas boas e outras nem tanto, né? E é normal, graças a Deus que é assim, né? Então, não sei vocês, mas eu não acho que sou caipora, não. Eu posso ser caipira, mas caipora não. Então, pessoal, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, agora eu queria a participação aí, né, mais de vocês do que eu agora. Eu já falei muito. Não sei quem tá aqui ainda, mas vou aguardar aqui um pouquinho. Se não tiverem também, vocês falam que não, né, para eu saber. Caipira, né, nós somos. Mas caipora, não. Alguém? O Matheus quer entrar aí para comentar alguma coisa? Matheus, tem os 2 Matheus, né? Não sei se o Matheus Baixo está aí também. Bom, caso não tenha, então, eu quero finalizar aqui agradecendo. Amanda, queria ser caipira, mas sou caipora mesmo.
Amanda, a garota de Ipanema, né? Adora aventureira. A Amanda só vive em aventuras aí no Rio de Janeiro. Matheus, estou aqui, cheguei tarde. Matheus, depois você pega aí. Então pode abrir aí, quem quiser participar em vídeo para comentar alguma coisa. A gente tem ainda mais uns 14, né, 12 minutos por aí para completar 1 hora. Então fica à vontade, Matheus, se quiser. A Lua já tá aqui. Como é que eu te aceito? Peraí. Foi? Olha aí, foi. Oi, tudo Oi, bem? Matheus. Tudo bem, Matheus? Agora ao vivo. Agora ao vivo pra dar uma caipirice aqui também. Não, Cadê? Pode falar. não, desculpa, pode falar. Não, eu só ia perguntar sobre a Vanessa. Se tá por Ah, aí, tá tudo bem? sim, tá fazendo prova aqui. Aí sim, aí a caipora. A Vanessa tá vivendo um momento caipora, fazendo prova. Pode falar aí, Matheus, fica à vontade. Então, mas uma coisa que eu achei legal do lance do caipora é porque eu acho que o lance do Machado é justamente essa coisa dele enxergar o retrato do brasileiro e o brasileiro acaba se resignar nessa ideia de que ele tem de si mesmo, né? E daí eu falei, caramba, tipo, sincronicidade, porque, por exemplo, eu tô lendo esse livro aqui, né, da Educação da Vontade. E é um livro que fala exatamente o remédio para tratar isso daí, né? Então, eu entrei mesmo para fazer essa recomendação, que eu acho que todo mundo deve ter um pouco de vergonha de falar, putz, eu acho que eu sou meio caipora, mas eu não quero contar para ninguém, né? Esse livro é muito bom mesmo, Matheus. Realmente é uma leitura que todo mundo deveria fazer, né? Então, eu tô no finalzinho, falta acho que umas 25 páginas para acabar, e ele fala muito desse lance do remédio e assim, ele leva 2/3 do livro para falar dos problemas que as pessoas têm, né? E ele fala de como que a vontade ela é um defeito que nasce com a gente e que a gente tem que usar a partir das virtudes para poder se acender nisso e para subir acima da camada da caipora, que acho que todo mundo tá, né, em algum momento. Mas é isso, foi basicamente mesmo para fazer essa recomendação, que eu acho que é bem legal, que é um complemento ótimo aí para o material Sim, aí, muito bom. Machadão. Mas ajuda muito na leitura, né, Matheus? Essa coisa de achar que. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, Matheus, que lá em Pernambuco, né, a cidade que eu nasci, né, eu sou lá de Caruaru, lá em Pernambuco, e eu falo de lá porque foi onde eu vivi a maior parte da minha vida. Então lá tem um problema muito sério que as pessoas elas são assim, elas sempre deixam para amanhã e sempre esperam o momento assim mágico, oportuno para fazer alguma coisa na vida. Só que acontece que esse momento nunca chega. E Uhum. aí as pessoas vão envelhecendo e vão vendo que não conseguiram, né, alcançar, mudar de vida de alguma forma ou atingir ali algum objetivo. E acaba culpando todo mundo, né? Todo mundo é culpado, a vida, os governantes, né? É culpa de todo mundo, menos dela. E ela não percebe que quando ela teve a chance de fazer alguma coisa, na verdade, porque assim, não vai chegar a chance assim, ó, é agora, é batendo aqui na sua portinha. Nós que fazemos a coisa acontecer, né? Então, é uma mentalidade que eu vejo muito lá, mas eu acho que também a nível nacional deve ser da mesma forma. As pessoas aqui elas têm muito medo de fazer algo e elas querem certeza de tudo que vai fazer, só que a vida não traz nada, né? Tudo é incerto, então É, eu acho que o terrorismo é bem por aí mesmo. então, acho que é muito lance mesmo dessa segurança, né? Que assim, eu quero fazer um empreendimento, mas eu tenho que ter garantia que vai dar certo. Eu quero entrar naquele emprego, mas eu tenho que ter certeza que eu vou ter a segurança de, sei lá, de vou ficar lá 6 anos, ou eu vou ficar lá 12 meses. Então se eu não entrar lá com garantia de estabilidade, então eu não vou mudar de emprego. Então, as pessoas, né, vai acabando tendo esse medo, vai entrando nesse lance do caiporismo mesmo que eu tava falando aí, que eu achei bem legal. Isso, E eu acho que é desenvolvimento de virtude mesmo, né? Muita oração, com certeza. trabalho, acordar cedo. É, é a técnica que vovô, né, dos antigos sempre falaram, ninguém dava ouvidos para ele.
é isso, né? Acordar cedo, vai trabalhar, tomar banho, não encher o saco de ninguém. E o negócio vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas é muito legal. Fica a recomendação, isso, o pessoal que viu, acompanhou com você e se interessou, mas por esse lance aí mesmo do passe, né? Acho que todo mundo tem esse momento. Acho que é uma transição, né? Você enxerga, acho que é o momento que você tá no momento de caipora, assim, aí você vai decidir, putz, eu vou ascender sobre isso ou eu vou me resignar a isso? Acho que é um momento muito chave aí da vida de todo mundo. Acho que todo mundo tem essa participação. E esse livro ajuda, não é livro de guru, de autoajuda nem nada. Ele é um livro muito chão, ele fala muito mais sobre trabalho concreto mesmo, sobre usar o pouco basta cada dia, se a cada dia realizarmos esse pouco. Então, é legal. É a dica aí. Ótimo, então fica aí a recomendação do Matheus. Então, vou aproveitar aqui, Matheus, encerrar, né, que já está dando aqui o tempo. Foi muito bom conversar com você e com o pessoal também que estava participando aqui. E deixo o convite aí até a próxima semana, né? Se puderem, sexta-feira no mesmo horário, às 8h30. A Tainá falou aqui, essa live e o conto me tocou profundamente. Obrigada pela reflexão. A vida não é linear, é cheia de altos e baixos e temos que perseverar. Muito bom, Tainá. Muito bom. Para encerrarmos aí com essa reflexão, esse comentário da Tainá. Obrigada, Tainá. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Então, um abraço a todos. Tchau, Matheus. Muito obrigada. Boa noite, bom final de semana para todos. Para você também. Tchau, tchau. Tchauzinho. Deixa eu ver se alguém... Eu sou meio caipora ainda nessas tecnologias. Acho que foi. Pronto.